nesse momento. Que Deus opere em nossos corações essa mesma dádiva, a dádiva de um encontro verdadeiro com Deus. Encontro que este homem teve, e por causa deste homem, nós temos hoje uma lição muito importante para aprender. Quero convidá-los a que abram a Bíblia no texto de Filipenses, no capítulo 4. Esse homem a quem eu me refiro é o apóstolo Paulo, e a experiência dele está no capítulo 4, a partir do verso 10. Uma experiência maravilhosa que ele teve com Deus, e que demandou não apenas uma noite, não apenas um dia, mas uma vida inteira. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, que diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Deixa aberta a sua Bíblia. Seria tão bom para alguns se nós não precisássemos cursar um ano inteiro de escola, ou um ano inteiro de faculdade, ou um ano inteiro de curso técnico, ou 8, 10, 12 aulas de direção do volante, e já recebêssemos o diploma dizendo: já sabe tudo, pode ir embora. Os irmãos já imaginaram que terror seria se a professora que vai alfabetizar as crianças, na primeira aula dissesse: ela já está bem, e soltasse a nossa filha, o nosso filho, sem ter aprendido nada. Quando nós temos que aprender alguma coisa, isso demanda tempo. Um time que quer ganhar o seu campeonato, seja ele na modalidade esportiva que for, tem que treinar. E o que é mais importante para ganhar o prêmio não é nem o dia do campeonato, são os treinos, onde aprendem todas as técnicas, aprendem a resistência, aprendem a aguentar o tranco, aprendem a perseverar até o fim do tempo do jogo. Sem treino, nós não conseguimos as coisas. Alguém que se propõe a aprender inglês, ele faz 2 aulas e acha que ele já sabe tudo. Há alguns cursos mirabolantes que dizem: aprenda inglês em 10 aulas, em uma semana você vai estar interpretando e traduzindo e sendo intérprete no meio dos americanos. Gaste o seu dinheiro lá à toa. Isso é mentira, não existe. Você precisa aprender e repetir, aprender e repetir. Por isso, o povo de Israel foi instruído por Deus para que os pais ensinassem as crianças de dia, de tarde, de noite, que colocassem os versículos ali apontados para que eles se lembrassem, quer eles estivessem parados, quer eles estivessem andando, quer eles estivessem na estrada ou dentro de casa, que eles se lembrassem da palavra, porque a vida necessita de treino, de aprendizado. E o apóstolo Paulo, agora, quando escreve esse capítulo 4, ele não está numa casa formosa, com ar-condicionado, com uma bela cama, não está ali com um frigobar cheio de água gelada, com os salgadinhos que ele quisesse comer, ou com os doces de leite de Minas, para poder
beber descarga, nem com uma máquina de café para poder beber. Ele está dentro de uma penitenciária, que não é como as nossas de hoje, que por piores que sejam, e o são, não são nem de se comparar com aquelas daquele tempo que eram um buraco, repleto de mofo, sujeira, ratos, aranhas, escorpiões, bactérias, frio. Ele escreve de dentro da cadeia. Há uma discussão entre aqueles estudiosos se ele está escrevendo de uma prisão de Roma. Se o foi entre 61 e 62 da nossa era. Se ele escreveu de Éfeso, ele está escrevendo de 57 a 58 da nossa era. Mas pouco importa, a cadeia é cadeia. Ainda que seja numa casa onde você está preso dentro de casa. Cadeia é cadeia. Lembrem-se da pandemia, onde nós só saíamos de casa quando nos aterrorizavam, muitas vezes falsamente, de que se nós saíssemos à rua, seríamos pegos por aquele vírus famigerado, que ele era capaz de entrar até pelos nossos poros. Então eu me lembro, quando eu tinha que ir no supermercado para comprar as coisas, a gente colocava 2 máscaras no rosto, e as pessoas tinham uma distância de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, ninguém queria nem se ver, e o tempo todo presos. Josué fez aniversário dentro de casa, preso. Maria fez aniversário presa. Ruth fez aniversário presa. Os familiares não podiam vir em casa, e nem a gente ir na casa dos familiares, porque soltavam notícias do tipo: olha, fulano foi visitar cicrano e morreu na hora lá, deu uma coisa. Prisão, ninguém gosta de estar preso. Paulo estava preso. E por quê? Porque era um criminoso? Não. Porque ele era de direita? Não. Estava preso por quê? Porque era um cristão e vivia o cristianismo e pregava a palavra. Por isso ele estava preso. Porque os judeus, seus irmãos de sangue, não suportavam que ele seguisse a Yeshua, a Jesus, a quem ele chamava de Mashiach, Jesus, que ele chamava de Messias. Porque para os judeus Jesus não era o Messias, mas para o Velho Testamento, que era a base dos judeus, Jesus não era. Ele sempre será o Messias de Israel. Por isso ele estava preso. E a vida na prisão não é agradável, não é boa, não há suprimento, há muito pouca coisa. Isto quando não cortam tudo e a pessoa morre de fome, morre de sede, morre de doenças, morre muitas vezes por causa das agressões que sofre para poder confessar uma outra coisa. Paulo estava na cadeia. Tinha alguma regalia? Talvez tivesse, se estivesse em Roma. Talvez estivesse naquela casa, é possível, talvez não. É muito difícil saber exatamente de onde Paulo escreveu Filipenses, mas ele estava na cadeia e passava por necessidades. E não era a primeira vez que Paulo passava por necessidades. Ele em outros textos disse que sofreu os castigos dos judeus, os castigos do romano, passou fome, passou sede, passou nudez, ficou à deriva da água no mar, quando o barco afundou, um dia e uma noite aguardando algum tipo de socorro. Mas Paulo aqui no texto está dizendo o seguinte, verso 10: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Paulo está falando Filipenses. Filipenses eram os irmãos da igreja de Cristo que foi estabelecida em Filipos. Eles mandaram um presente para Paulo, mandaram uma oferta de víveres, uma oferta de roupas, uma oferta de dinheiro, mandaram um suprimento para o servo de Deus. E ele então está agradecendo no verso 10 por ter recebido isso. Ele disse: vocês já tinham dito que um dia fariam,
essa contribuição para mim, mas talvez não tivessem necessidade. Por trás disso está uma grande verdade: emergência é só nossa. Para os outros, nada é urgente. Para nós é. Você pede para alguém lhe ajudar, ele vai lhe ajudar quando for possível. Só que para você, a ajuda que você gostaria era para agora, não é para amanhã, não é para depois de amanhã, não é para o mês que vem. Nós queremos ajuda imediata e precisamos dela. Quantas pessoas morrem na fila esperando atendimento médico, porque o médico simplesmente não tinha tempo para essa pessoa. E aí você pensa, e quem paga um convênio tem melhor atendimento. Até os convênios demoram para atender. Quando vai ver, não tem mais jeito. Ruth cortou o dedo, nunca tinha andado de carrinho de rolemã, junto com os amiguinhos e os primos, foi brecar no chão do asfalto. Aí saiu tudo do dedo aqui, quase saiu o osso para fora do dedinho dela. Sangrou tudo. Fizeram uma costura e aí ela foi ao médico e começou a tomar os antibióticos e passar os remédios e foi melhorando. E aí o médico marcou a data do regresso para ver como é que estava. A data já estourou, não tem vaga na agenda do médico, só vai ter vaga daqui 15, 20, 25 dias e o dedo dela já sarou. É assim que se vive. Emergência é só a nossa. Quando alguém quer conversar com a gente, nós precisamos, num ato de amor, dar atenção para esta pessoa e não relegá-la para depois. Porque para nós é muito cômodo um depois, mas para a pessoa pode ser a condição que vai salvar a sua vida, vai salvar o seu casamento, vai salvar o seu trabalho, vai salvar a sua relação. Há pessoas que só estão esperando uma chance de um abraço, de um carinho, não recebem. Como não tem Cristo, dão cabo de suas vidas, destroem as suas vidas. Como um cantor evangélico muito conhecido, ele bêbado, fumando, chegou em casa e o filho já adolescente voou no pescoço do pai e disse: o senhor só me causa vergonha, pai. O senhor canta de Jesus e é um bêbado que vive caído nas ruas, eu não te aguento mais. E quando o pai saiu, o filho foi para o quarto, amarrou uma corda no pescoço e se suicidou. Agora esse pai vive atormentado, jogado, vivendo de favores, porque vai ter que carregar isso na sua consciência, porque o seu filho precisava de uma solução imediata e não recebeu. Por isso, no que estiver ao nosso alcance, meus irmãos, sejamos solícitos, sejamos atentos. Se alguém precisa de nós, vamos dar atenção a esta pessoa, vamos ouvir esta pessoa, vamos abraçar esta pessoa. É claro que não vamos criar dependentes, porque há pessoas que não estão a precisar de nós, estão precisando de alguma coisa onde se escorar, alguém onde se amarrar. A gente descobre bem quando são essas pessoas, mas há outras que precisam muitas vezes de um dedo de atenção. Isso pode solucionar. Paulo estava passando frio, Paulo passava por necessidades, e aí agora, graças a Deus, a igreja dos Filipenses leva uma oferta, e ele no verso 10 agradece pela oferta, e diz: eu sei que só faltou uma oportunidade para vocês. Agora no verso 11: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele precisava ensinar muita gente hoje que é cristã e não está contente com o que tem. Está sempre querendo mais. E quando ela tem mais, ela não está satisfeita, ela quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais. É uma eterna pessoa a quem nunca
existe suprimento suficiente. Ela está sempre vazia, porque quer sempre mais. Paulo diz que aprendeu a estar satisfeito com as coisas que tinha. E nós? Será que estamos satisfeitos com as coisas que temos? Será que isso quer dizer que eu não devo ter altruísmo e vontade de crescer? Pelo contrário. A vontade de trabalhar, de se desenvolver, de ir para frente, é inerente a alguém que, com a graça de Deus, quer ser mais do que vencedor. Isto é justo. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Sede firmes e constantes no trabalho do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aquele que pouco semeia, pouco colhe. Há uma série de textos na palavra de Deus que falam que nós devemos ter vontade de crescer. Isso é normal. Mas se compra uma camiseta azul, queria uma vermelha. Quando compra a vermelha, queria uma preta. Aí terminou a necessidade de camiseta, ele viu um cortador de casca de laranja, que custa meio salário dele. Ele vai lá, compra o cortador, corta 2 laranjas e joga na garagem o cortador. Aí ele vai querer aquele tênis de marca. Compra o tênis de marca, agora ele está querendo uma panela que cozinha, que passa roupas e que faz ligação de celular. Ele viu dizer que lá aquele aplicativo tem, ele compra. Ele está comprando o tempo inteiro. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos nos contentar com o que temos. Se podemos dar um passo a mais, amém. Se não podemos, vamos dar graças hoje pelo que nós temos. Crianças são assim, né? Acabaram de ganhar um brinquedo, mas já estão pensando no outro. Quando ganham o outro, não estão satisfeitas com os 2 que têm. Elas querem outros 3. E é infinita a demanda, elas vão querer mais e mais, e tudo que elas ganham, junta num saco e bota em algum lugar para guardar, porque não vai ter mais serventia. Elas não olham para o que ganharam, porque nós só queremos, parece que nós somos parentes da sanguessuga, onde o livro de Provérbios diz que a sanguessuga tem 2 irmãs, o nome delas é Dá. Quer mais e mais e mais e mais. Paulo disse que aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância. E eu vou perguntar para ele: apóstolo Paulo, como é que você aprendeu isso que eu também quero aprender? Ele disse, verso de número 12: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Isto vem contra aqueles pregadores que dizem que o crente não pode ficar doente, o crente não pode passar por necessidades, o crente não pode ter a falta de um carro 0 quilômetro estrangeiro caríssimo. O crente não pode deixar de ter o melhor deste mundo. Paulo disse: eu aprendi a não ter o melhor de nada. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a comer numa mesa farta e aprendi a sentir falta. Mas eu pergunto a você, meu querido irmão, se faltar o básico na sua casa, você terá a paz que o apóstolo Paulo teve de dizer: eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância? Sejamos honestos. Sejamos honestos conosco mesmo. Quem tem carro, se ficar sem carro, terá que andar a pé ou usar um ônibus. Quando conseguir entrar, porque na maioria deles, no horário que se precisa,
não há espaço. Ou se for usado o trem ou o metrô, tem que esperar 6 vagões, 6 trens passar para ter uma brecha para você poder entrar espremidamente. Você vai estar satisfeito? Quem mora numa casa espaçosa, de repente é obrigado a morar num lugar que tem um cômodo com banheiro lá fora. Será que vai estar satisfeito? Quem usa roupas bonitas, roupas de marca, roupas caras, de repente é obrigado a parar de comprar estas roupas, e como elas vão acabando, acaba recebendo doação de roupas baratas que foram esquecidas, ou comprá-las no brechó. Será que vai se sentir feliz com isso? Quem costumava comer filé mignon, picanha, fazão dourado, agora, se conseguir comprar meio quilo de acém moído, carne de terceira, vai ser para o domingo, e olha lá, será que vai estar satisfeito? Quem era um atleta que podia correr qualquer Olimpíada, que podia ir para onde quisesse, subir ladeiras e descê-las também, podia escalar uma parede, conseguia chutar bola, conseguia nadar e fazer várias voltas, agora não é capaz de caminhar, de tantas dores nas pernas, no piriforme e tudo mais. Será que conseguirá estar satisfeito? Era jovem, tinha tudo a seu favor, rosto lisinho, beleza de ser capa de revista, mas chegou a idade, o que era pele virou pelanca, e o que era beleza virou sinal de passagem do tempo bem passada. Será que vai ficar satisfeito? Criou os filhos com tanto carinho, gastou tudo que tinha para formá-los, e agora, na hora da volta, do amor, do carinho, recebe o dizer dos filhos que precisam da casa e vão colocá-lo num asilo, porque não tem quem cuide. É o melhor para ele, tem que entender isto. Será que vai ficar satisfeito? Irmãos, o apóstolo Paulo disse: aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância, porque Deus me ensinou. Nós não precisamos passar por tudo isso para aprender. Nós podemos aprender mesmo não passando por isso, quando somos gratos por aquilo que o Senhor nos dá, e também gratos por aquilo que o Senhor não nos dá. Porque nós não sabemos de que maneira Deus precisa nos ensinar. O que é que Deus quer da minha vida? Que eu seja grato. Se for necessário tirar coisas minhas, para que eu aprenda a agradecer pelo que eu tinha, Ele pode tirar. Ele é dono da minha vida. Mas ficará muito mais fácil se eu não precisar de nada disso, e se eu aprender com o apóstolo Paulo a dizer o que ele diz no verso 13 deste texto: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas. Eu digo aos irmãos que eu não poderia pregar esse texto se isso não tivesse sido experimentado por mim. Os irmãos estão olhando para um morto-vivo, alguém que aos 17 anos foi para o hospital para falecer, com um problema muito sério de saúde cardiológico, onde, por causa de uma catapora, uma infecção generalizada tomou conta de mim, e os médicos disseram à minha mãe, eu tinha 17 anos na época: ele não passa desta madrugada. No terceiro dia ali, eu tive consciência: estou morrendo. E eu me entreguei a Deus, disse: Senhor, obrigado pelos 17 anos que tu me destes. Eu estou pronto, podes me levar.
Mas se o Senhor não me levar, eu gastarei o resto da minha vida a pregar a tua santa palavra. E de uma forma miraculosa veio até mim um médico que, através de um ultrassom, descobriu a falta completa de potássio no meu sangue, injetou-o, aliviou o meu sofrimento, a minha infecção generalizada regrediu, e eu passei a tomar remédios por mais de 30 anos, remédios pesadíssimos para poder sobreviver. Eu aprendi que a vida é um dom de Deus, que a vida não é uma concessão na minha mão e que eu faço dela o que eu quero. Eu tenho um tempo que Deus me deu para eu viver para a glória do seu nome. E se eu aprender a ser grato em cada dia a mais, de quando eu saí daquele hospital, se eu aprendesse a agradecer a Deus por tudo que passei, por tudo que passo e por tudo que passarei, então eu poderia dizer igual ao apóstolo Paulo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso não estar pastoreando e posso estar pastoreando. Concedeu-me Deus a bênção de voltar ao ministério pastoral. Aleluia! Posso ter salário ou ficar 2 anos e 7 meses sem nenhum salário. Eu sobrevivi. Posso ter saúde e posso viver doente, porque eu aprendi que tudo posso em Cristo que me fortalece. Amém. Eu quero, irmãos amados, partilhar isto com os irmãos para que nós aprendamos a agradecer. Cada vez que os meus filhos chegam na mesa para jantar e querem incentivá-los aqui, eu sei que cada um de nós tem uma agenda muito corrida, mas façam com que no final de semana comam todos juntos da mesma mesa, olhem para o rosto uns dos outros e vivam a experiência de uma refeição em família. Cada vez que os meus filhos vêm à mesa, a minha esposa também, a Milu também, eu olho para estas crianças que nasceram depois da minha doença, eu olho para a esposa que Deus deu para mim, eu olho para a Milu, a irmã que Deus me deu, vejo a mesa cheia, e não há um dia que as lágrimas não me desçam aos olhos de gratidão e dizer: Deus, eu não mereço. Quando eu me deito em minha cama e vejo os meus livros, vejo as minhas roupas, esta aqui, por exemplo, é um terno de 30 anos, está aqui. Não preciso de coisas modernas, só preciso de coisas que funcionem. Quando eu vejo as coisas que Deus tem me dado, eu digo: obrigado, Senhor. Precisamos aprender com o apóstolo Paulo a viver em qualquer circunstância. Porque há pessoas que, quando não têm nada, passam a ter alguma coisa, ao invés de continuarem com a humildade que lhes caracterizava, se tornam pedantes, orgulhosos e passam a pisar nas pessoas que antes eram seus amigos. Estes não conhecem a Deus, porque aquele que conhece o Senhor, quando é abençoado por Deus, tem o coração aberto e é generoso. Aquele, contudo, que não tinha nada e passa a ter alguma coisa e não tem Jesus, ele é como uma lagoa fechada. Tudo que entra fica. Mas também essa lagoa é podre, não tem vida. O rio, pelo contrário, quanto mais água passa, mais água libera, e embaixo, no meio das pedras, está cheio de peixes, cheio de plantas, cheio de vida. Porque quem é capaz de agradecer a Deus por tudo que tem e partilhar o que tem, esse é um abençoado e aprendeu com a palavra de Deus
posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Por isso, meu irmão, mude o disco. Ao invés de reclamar, agradeça. Ao invés de fazer um inventário das coisas que não tem, faça um inventário das coisas que tem. E dê graças. Há muitos que não têm nem 10% do que o irmão tem, e que são mais felizes que o irmão. Conta-nos um homem em 1929 que havia perdido tudo, estava andando desesperado pela rua, quando alguém passou diante dele num carrinho, porque ele não tinha as pernas, e olhou para ele com um baita sorriso e disse: bom dia. E ele disse assim: eu era triste porque não tinha sapatos, e esse homem não tem nem pés, e é feliz. Que vergonha! Há muitos que sofrem, e que poderiam ter em nós uma razão de esperança, ao ver como nós lidamos com os nossos problemas. Vamos, irmãos, trocar a reclamação por gratidão, trocar a lista do que não tenho pela lista do que já ganhei, e agradecer a Deus pela maior de todas as bênçãos, que é o perdão dos pecados e a nossa vida eterna, o nosso nome escrito no livro da vida, a redenção na cruz do Calvário, a nossa filiação e a nossa nova morada no céu, pois Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou, teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Há um lugar para você lá no céu, há uma casa para você lá no céu, há uma herança para você lá no céu. Por isso vamos tomar do apóstolo Paulo esta lição, e vamos aprender a estar satisfeitos em toda e qualquer circunstância. Vamos passar, nós estamos no mês de agosto, até dezembro muitos aqui vão passar por lutas, vão passar por desemprego, vão passar por enfermidades, vão passar por insegurança, vão passar por conflitos, mas também vão passar por bênçãos, vão receber recursos, vão receber saúde, vão receber boas notícias. Vamos aprender a dar graças por tudo, tudo que Deus nos dá, porque Deus é bom. Deus é bom e maravilhoso, e está presente, e pode receber de nós a mais sincera adoração. Que Ele aplique a sua palavra em nosso coração, é o meu desejo em nome de Jesus. Amém.